sabe quando vamos parar? E aí pessoal, fiquem com o vídeo do professor Olavo de Carvalho. Curtam, comentem, compartilhem. Quem puder, ajude o nosso canal. Os links estão aí no comentário fixado e na descrição do vídeo. Vamos ajudar a manter viva a memória do nosso querido professor e com isso restaurar a inteligência e a alta cultura no Brasil. Não vamos ganhar a guerra cultural com política, e sim com inteligência. Muito obrigado a todos, vamos em busca do conhecimento. Os links estão aí para vocês ajudarem o canal. Valeu! Lucas Sena Barros pergunta: já que a guerra cultural é uma guerra pela dominação do imaginário, para vencê-la seria necessária uma contra-guerra? Sem sombra de dúvida. Certa vez fiz um post no meu Instagram sobre o filme do Wagner Moura, sobre o Marighella, dizendo: a esquerda sempre ganhará a guerra, pois enquanto eles possuem duas armas, os livros produzidos em grande escala por autores esquerdistas e os filmes, novelas, etc., nós só temos uma. Bom, aí o problema é o seguinte: todo este processo sempre começa da seguinte maneira: começa com discussões entre intelectuais de alto nível que visam a chegar a um diagnóstico de situação, a uma explicação histórica do que está acontecendo e delinear as perspectivas de maneira possibilidades de desenvolvimento da situação. É sempre assim que começa. Então começa na esfera de discussões filosóficas muito sérias e de trabalhos científicos de grande porte. A partir do momento que esse conjunto de discussões chega a uma massa crítica, então você começa a formar uma segunda camada de intelectuais no sentido mais popular da coisa, intelectuais midiáticos, jornalistas, artistas de mídia, professores, etc, etc. Mas enquanto você não tem o centro, quer dizer, a parte mais pesada do negócio, você não consegue fazer a segunda. Você veja que se você pegar, por exemplo, as origens da teoria marxista entre as primeiras obras de Karl Marx e a Revolução Russa de 17, você vai ver que a massa de livros de grande porte ali é um negócio absolutamente impressionante. Livros que a população jamais iria ler, é só entre intelectuais, mas é isto que forma, vamos dizer, a força do empuxe do movimento. Então você precisa um arraigamento intelectual muito sério, seja num sentido, seja no outro. Agora, nós vemos, por exemplo, que na primeira metade do século XX houve um movimento intelectual católico muito vigoroso, que acabou no Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II estourou o balão, acabou. Quer dizer, criou tanta dificuldade, mas tanta dificuldade, que imediatamente o nível da produção intelectual católica cai. Tá certo? E na hora que cai, se torna fácil para o pessoal de teologia da libertação dominar todo o panorama. Você vê pessoas reclamando contra a teologia da libertação, mas você não vê um diagnóstico sério sobre o que é mesmo a teologia da libertação. Eu procurei fazer um artigo que saiu na Remnant, colocando a teologia da libertação no seu contexto histórico-cultural geral, não apenas no seu conteúdo doutrinal. Discutir o conteúdo doutrinal da teologia da libertação é vagabundo mesmo. Não é difícil você desmantelar aquilo. Mas, se é assim, por que ele funciona? Ele funciona porque ele se baseia num aparato de guerra cultural que já existia antes, meu Deus do céu. E é só por isso que funciona, né? E esse aparato de guerra cultural, por sua vez, foi construído ao longo do processo, que foi antecedido por longas discussões de intelectuais. Então, assim, é isso que eu chamo de Estado-Maior. O Estado-Maior é um conjunto de intelectuais altamente preparados, capazes de fazer diagnóstico de situação, encontrar as explicações históricas e delinear o quadro de possibilidades, sem agir de maneira alguma. É só discussão, é só esforço intelectual. Com o tempo, você vai consolidando uma série de, vamos dizer, de conclusões que são aproveitáveis na prática. E a partir daí você começa a formar o primeiro círculo, vamos dizer, da militância, tá certo? Dizendo que é preciso distinguir, aí na próxima aula eu vou entrar melhor nesse negócio da militância, mas é preciso distinguir o que é
vamos dizer, o mero adepto do que é um militante. O adepto você consegue através, sei lá, de novelas, ou de discursos, ou da propaganda. Mas o militante, mas como é que se faz um militante comunista? É através da propaganda que ele ouviu na escola. Os militantes são pegos, são arregimentados um por um. Com, vamos dizer, o sentido de fazer o indivíduo se integrar numa totalidade secreta ou discreta, né, que para ele representa o próprio futuro da humanidade, a matriz da história futura, que está sendo elaborada aqui por nós, a elite ultra secreta, tá certo? Que sabe coisas que o resto da humanidade não sabe. Então é como você entrar numa sociedade secreta mesmo. E você tem uma série de procedimentos quase rituais para fazer o nego se sentir integrado nisso. No curso desse processo, ele compromete ali tudo o que ele tem. Você vê como formou o PT. O PT usou a fórmula do Partido Comunista. O PT nunca foi nada mais de uma fachada do Partido Comunista. O PT e os demais partidos de esquerda. Então, os primeiros militantes do PT davam ao partido tudo. Pagavam para participar do partido. Porque tem vamos dizer, uma teoria, aliás, elaborada por um ex-militante comunista, que diz o seguinte: o indivíduo ele se identifica com o movimento não pelo que recebe do movimento, mas pelo que ele dá a ele. Então, no começo, o partido só exige sacrifícios e nada lhe promete de bom. E diz: nós não veremos o socialismo, isso é para os nossos bisnetos, nós vamos sacrificar tudo. E daí as pessoas, no começo, davam mensalmente 10, 20, 30, 40 e 50% dos seus ganhos para o partido, além de trabalhar para ele de graça. E se sentia muito honrado por isso. Porque é o sentimento de participação numa elite que é desconhecida do mundo, mas que tem na sua mão, vamos dizer, a semente da história. Diga. Eu lembrei de uma observação que você fez recentemente sobre o sentido da meritocracia. Entra nessa capacidade de cada militante se doar. Quanto mais ele como é que eu posso dizer? Olha, só num lugar do mundo existe meritocracia, no Partido Comunista. Você dizer que capitalismo é meritocracia, isso é de uma estupidez fora do comum. A maior característica do mercado é que ele não é controlado, ele é um caos, ele não responde a valores, ele responde às preferências arbitrárias do consumidor. Onde, assim, sei lá, uma calcinha usada da Madonna pode valer mais do que um remédio que vai salvar o nego do câncer. Portanto, o sujeito sobe ou desce no capitalismo por sorte. Ninguém controla isso. Então não existe meritocracia. Tá certo? Então, se existisse meritocracia, nós teríamos tudo que nos render ao Lula, meu Deus do céu. Ninguém subiu na vida mais do que ele, ou Lulinha, então. Então, no capitalismo existe sorte, existem favores, existe autoajuda mafiosa, existe tudo isso. Então, não tem como você dizer que existe mérito. Porém, dentro do Partido Comunista, ninguém sobe por proteção, ninguém sobe por sorte. Ou você faz o serviço direito, ou eles te põem para fora. Imagino, né? Por um partido comunista, um sujeito dizer: não, eu não posso ir na passeata porque a minha namorada quer que eu vá. Ninguém ousava dizer uma coisa dessa. Nunca. Ou seja, você está lá para dar a vida pelo partido. Tudo, tudo, tudo. E as pessoas consideravam isso a maior honra da sua vida. Isso era o sentido da sua vida, meu Deus do céu. E esse pessoal na direita, liberal, conservador, etc., não forma militância, só forma público. E para o público você promete coisas. Você é como um candidato oferecendo aos eleitores: olha, se eu for eleito, eu vou te dar aqui iluminação elétrica, vou te dar aposentadoria, vou te dar mais isso. Então a massa aprova aquilo em vista da esperança de uma vantagem. Tá certo? O militante não espera vantagem alguma, ele espera no máximo. Se vier o socialismo, ele estará na elite. Mas ele já está na elite agora, então ele não vai ganhar grande coisa com isso. Tá entendendo? Então é o senso da participação, o senso de um dever para com a história. Tá entendendo? Então é como o comprometimento na vida monástica. Alguém entra na vida monástica para ganhar dinheiro? Né? Só se for o Leonardo Boff. Os outros não.
Então eu estou aqui para dar a minha vida. E isso é a maior honra, é um prêmio. Então este sentido, vamos dizer, dessa regimentação de militância, o pessoal direitista brasileiro simplesmente não tem. Eles querem seduzir as pessoas na base de, não, a economia capitalista é melhor, nós vamos todos ganhar dinheiro e tal. Falo, com isso você faz público, você faz eleitorado, mas você não faz militância. Ao militante você só promete sangue, suor e lágrimas. Né? E é por isso que militância funciona. Então, qual é a vantagem da esquerda? Não é que ela dispõe desses dois meios, não, ela dispõe de militância. Durante 50 anos eles formaram militância. E o pessoal direitista não começou até agora, porque não sabe o que é militância. Imagina que militância é o sujeito que, sei lá, que vai sair na passeata com cartaz. Fala, não, isso aí é público. Né? O que é um militante? Militante é, por exemplo, um sujeito treinado para, no meio de uma assembleia, lançar certas palavras de ordem em certo momento. Né? Só ele sabe que ele está agindo de maneira planejada, os outros não sabem, os outros pensam que é tudo espontâneo. Isso é, por exemplo, já é um serviço de militante. O sujeito, a massa não é militante. É? A massa realmente é massa de manobra. É? Júlio pergunta, a guerra cultural tem um grande poder de alavancar na formação da igreja cristã, mas sem sombra de dúvida. O estado atual da igreja católica e das protestantes é em grande parte o resultado da revolução cultural. Você veja, muito antes de que a teologia da libertação chegasse a dominar a igreja católica, ela já havia dominado aqui nos Estados Unidos o Conselho Mundial das Igrejas, que é o conjunto das igrejas protestantes, era a mais poderosa organização protestante dos Estados Unidos. Conselho Nacional das Igrejas e Conselho Mundial das Igrejas. Eram órgãos comunistas. Órgão de desinformação comunista. Isso olha, há muito tempo atrás, nos anos 40, ela tinha dominado. Então, a gente não percebe a coisa tão claramente nas igrejas protestantes, porque elas são muitas. Na igreja católica, você olha o que está acontecendo no Vaticano, você já entende tudo. Agora, a igreja protestante, só se você examinar uma por uma. Mas quando você começa a examinar, você fica aterrorizado. Felipe, perguntas decisivas. Por que o nosso cérebro guarda a informação que nós não vimos como prioridade? O exercício do Otto Puzzle. E por que a imaginação tem mais influência do que a realidade? É muito simples, a realidade está permanentemente em fluxo. E a imaginação estabiliza e repete. Entendeu? De modo que depois de algum tempo você só vê aquilo que você é capaz de imaginar. Quer dizer, a imaginação forma o quadro da sua percepção possível. O que não se enquadra na sua imaginação, você deixa passar. Esses são detalhes irrelevantes. O nosso cérebro todo funcionava da abstração. Abstração quer dizer separação. E, portanto, seleção da atenção. Você presta atenção em certas coisas se gravam, e outras não. Agora, você vai perguntar, por que você grava especificamente aquela que você não prestou atenção? Não é aquela que você não prestou atenção. Você grava aquela que foi passada subliminarmente, ou seja, abaixo do limiar da consciência. Então, é essa que vai aparecer no seu sonho, ela não entra na sua consciência. Entendeu? Ela vai direto no subconsciente. E é por isso que ela se impregna. Marcos Zílio pergunta, a imagem criada do Império Brasileiro também foi fruto da destruição da sua imagem? Sem sombra de dúvida. Baseado em filmes e romances. Digo isso porque eu mesmo olhava para o Império com receio, até de começar a assistir às palestras dos membros da família real. É claro, eles eram os opressores, os malvados, daí veio a República que os libertou. Na verdade foi o contrário, o Império foi o regime mais liberal e mais humano que já teve no Brasil. E quando veio a República foi uma ditadura atrás da outra. Ela começa com uma ditadura, mas acabamos de falar do Floriano Peixoto. Né? Quer saber o que é o Floriano Peixoto? O que fez um belo retrato do Floriano Peixoto foi o Lima Barreto no livro Triste Fim de Policarpo Quaresma. O Policarpo Quaresma é o patriota, herói semi-louco, mas herói. E o grande inimigo dele é o Floriano Peixoto. Matheus Larsen faz uma pergunta que já foi feita. Como foi o seu processo de descomunização? E se isto vale como regra geral? Bom, note bem, eu não rompi com o comunismo, simplesmente me afastei dele porque eu fiquei em dúvida. E fiquei em dúvida
não de ordem política, mas de ordem moral, por ver o procedimento dos camaradas. Até já contei o episódio do sujeito que foi, por falhar ao Partido Comunista, ele foi excluído da profissão jornalística para sempre. Né? Eu vi isso e fiquei muito impressionado. Falei, peraí, eu preciso ir para casa para pensar. E durante mais de 20 anos não dei palpite nenhum em política, fiquei só estudando, pensando e fazendo esta como é que se diz? Rememoração crítica, não só das minhas convicções, mas de toda a minha vida, de algum modo. Tá certo? Nesse período, eu fazia assim, eu me abria a todas as influências igualmente, todas, sem medo de me contaminar. Então eu me abria, assim como me abria o comunismo, me abria ao esoterismo, à nova era, ao islamismo, ao espiritismo, à ufologia, qualquer porcaria que aparecesse. Eu falei, não, aqui ele sai na chuva para se molhar. Um dia eu vou estabilizar conclusões de tudo isso. Tá certo? Então, pessoas que nunca fizeram essa experiência, não têm trajetória cognitiva alguma, só tem a adesão e a repulsa, quer dizer, que são inteiramente a psicologia do Shudra, é só buscar o prazer e evitar a dor. Então, elas imaginam que cada uma dessas experiências que eu passei que foi uma crença minha. Ele acreditava nisso, eu nem acreditava, nem deixava de acreditar, eu estava ali experimentando, meu Deus do céu. É a única maneira de aprender. Tá certo? Então, eu me abria, vamos dizer, mantendo o olho crítico, não um olho de suspeita. Mas eu sempre dizia assim, olha, onde houver o erro terá que se manifestar claramente para mim por sua própria iniciativa, não por minha. Eu não vou ficar fuçando o erro, né? Deixa que ele apareça, ele vai aparecer. Então, vamos dizer, é o que eu digo para meus alunos, você tem que ter a tolerância para com o estado de dúvida, para com um longo estado de dúvida, até que você comece a, vamos dizer, a consolidar algumas conclusões da longa experiência, que foi exatamente o que eu fiz, meu senhor. Eu só comecei a publicar livro depois dos 48 anos. Né? Agora o sujeito vê lá, não, ele abjurou, ele tinha crença, então abjurou, eu falei, não tinha crença nenhuma e não abjurei de coisa nenhuma, então ela simplesmente passando por ali e absorvendo. Mas as pessoas não são capazes de imaginar isso. Né? Você imagina esse pessoalzinho da Montfaible, como eu chamo. Né? São pessoas absolutamente imaturas, incultas e imaturas, não têm a menor condição de... O que é a trajetória de um filósofo? Numa das próximas aulas do COF eu vou comentar um pouco a história de vida do Schelling. Eu estou lendo assim, com grande paixão a biografia intelectual dele pelo Xavier Tillet. E Schelling tinha isso, a definição que eu dou da filosofia, que é a unidade da consciência, a unidade do conhecimento, não a unidade do conhecimento e vice-versa, ela por si é um retrato da biografia intelectual do Schelling. O objetivo inicial dele era chegar, vamos dizer, à unidade, a unidade do conhecimento, do conhecimento, da fé, do desejo, da crença, tudo. Esse era o ideal. Mas você não pode fechar esse absoluto, vamos dizer, numa fórmula inicial. Você tem que continuamente se abrir para uma experiência que não para de se ampliar e não para de dissolver os pretensos absolutos que você encontrou. Então, este processo, abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha, até que você, uma hora, algo se consolida. Isto é a biografia intelectual de Schelling. No caso dele, as conclusões só vieram quando ele já era septuagenário. Mas você vê que a vida inteira dele foi inteiramente coerente com essa busca e com esse desejo de chegar a uma unidade sem se fechar, vamos dizer, à variedade, ao imprevisto, etc, etc. Ou seja, é uma fidelidade exemplar à vocação filosófica. Como é que foi interpretado isso pelos detratores? Ele é um cara instável. Ele vive se abjurando. Né? E ele dizia, não é bem isso, peraí, então, não adiantou. Foi só no século XX que ele encontrou leitores capacitados. A hora que foi a partir, digamos, dos anos 20 e 30, começa a aparecer novos estudos sobre o Schelling, e tendo já na mão toda a bibliografia, que antes não tinha, começa a aparecer, vamos dizer, a unidade e fidelidade íntima do filósofo à sua vocação. Então, hoje nós entendemos a filosofia de Schelling, mas antes não. Então, isso é um exemplo. E note bem, o Schelling, ele escrevia muito mais do que eu. Era um escritor prolífico, assim, uma coisa impressionante.
eu, a maior parte do que eu ensinei, não está nem escrito, está apenas gravado. Então, quer dizer, você refazer a biografia intelectual do Olavo é um trabalho para uma inteligência de altíssimo nível. Não vem qualquer aí, Júlio Som Zero, esse pessoalzinho da Monfebre. Ah, não brinca comigo, pô, o que é isso? Né? Então você vê um primeiro esboço de biografia intelectual que está sendo escrito pelo Wagner Carelli, que não pretende ser uma biografia intelectual definitiva, mas apenas uma lambida no assunto. Mas... Então, por enquanto, o único negro capacitado a escrever minha biografia intelectual sou eu mesmo, mas eu não tenho tempo de escrevê-la. Tá certo? Então vai ficar assim mesmo, quer saber? Se a variedade do que eu estou falando te confunde, ótimo, que isso seja um estímulo para você buscar a unidade do meu pensamento, porque é isso que se faz com o filósofo. Né? Então, é o que diz o Eric Weil, né? Olha, quando vai estudar Aristóteles, nós temos que partir do ponto de vista de que Aristóteles é um filósofo e de que um filósofo está sempre buscando a coerência no meio da variedade. Às vezes encontra, às vezes não encontra, mas é isso que ele está fazendo. Rodrigo Portes. A guerra cultural, no meu modo de ver, é uma guerra contra nós mesmos, sem sombra de dúvida, porque a cultura não é a cultura que está fora, é a que está dentro de você, é a que se impregnou em você, essa que interessa. Temos de entender o contexto no qual estamos inseridos para não nos deixarmos influenciar pelo que querem que vejamos e pensemos, e sim o que é verdade através de estudos e fontes confiáveis. Exatamente, é esse o programa, meu filho. Quer dizer que uma certa independência intelectual é possível, mas é possível como resultado. Não porque o sujeito desde o início diz, não, eu penso com meus próprios miolos. Está pensando o quê? Olha, você pensa com seus próprios miolos quando você já pensou com os miolos de todos os outros e não encontrou a solução. Falei, o que eu fiz no caso do Aristóteles, do quadro discurso, eu procurei a solução daquilo, não encontrei, falei, pô, raios, agora eu vou ter que pensar com meus próprios miolos, olha que porcaria. Hã? Se eu pudesse aprender com alguém, eu teria aprendido, como ninguém me ensinou, bom, então eu mesmo vou ter que descobrir. Então, só pensar com os próprios miolos só é justo quando é assim. Agora, se é por uma decisão sua, eu quero pensar com meus próprios miolos, você é um palhaço. Você tem que pensar com, vamos dizer, com o melhor que existe, pensar a verdade, não importa de onde veio. Ou você que tem que ser o autor, você que tem que ser o gostosão. Aqui, Felipe Guerra Stout. Como restaurar o imaginário cristão? Olha, alguns escritores de ficção fizeram um belíssimo trabalho na primeira metade do século XX. Georges Bernanos, François Mauriac, poetas como Charles Péguy, até na Inglaterra o próprio Graham Greene. No final ele escreveu as besteiras, mas ele se esforçava para isso. Julian Green certamente é. Então, você lendo aquilo ali, você vê, é isto que tem que fazer. Quer dizer, você tem que mostrar na vida como ela é desde uma perspectiva cristã. Não se trata de você pregar cristianismo. Você tem que mostrar o que é de fato a dialética da alma cristã na realidade. Isso você vê, o Jorge Bernanos tem uma técnica maravilhosa para fazer isso. Ele está mostrando as coisas que estão acontecendo e ao mesmo tempo você já vê a repercussão eterna daquilo, no céu e no inferno, ao mesmo tempo. Então eu falei, isto aqui ajuda você a vislumbrar o mundo com olhos cristãos, através do imaginário, não tem nada de doutrina ali. Do mesmo modo, o François Mauriac, quando as histórias dele são geralmente histórias voltadas para o mal, para o pecado, essa coisa toda. E ele vai mostrando como, vamos dizer, o domínio do mal é quase impossível de vencer. O mundo jaz no maligno. Isso é o que aparece no François Mauriac. São livros absolutamente maravilhosos. Quer dizer, Mauriac é um técnico da construção de romance como raramente existiu. Tá certo? Então, você pode pegar a sua inspiração ali. No Brasil existe alguma inspiração? Existe. Sabe quem começou a fazer isso? O Ariano Suassuna. No Alto da Compadecida e a Pena e a Lei, usando elementos do folclore nacional, colocando dentro de uma metafísica cristã. Ele começou bem, depois se perdeu, não sei porquê. Bom, é isso, gente. Eu acho que já foi pergunta demais, né?
Então, até a próxima aula, terça-feira. No sábado temos aula normal do COF sobre outro assunto. Vai ser, se eu posso até anunciar, vai ser em parte sobre Schelling. E espero vocês na terça-feira que vem. Desculpe o atraso, mas o atraso pode voltar a se repetir na terça-feira que vem, porque nós temos que tomar todas as providências para criar um sistema de segurança quase invulnerável. Porque não falta gente querendo estragar tudo. Tá bom? Então até a semana que vem. Muito obrigado. E aí pessoal, tranquilo? Então se inscrevam no canal, comentem, curtam, compartilhem. Isso ajuda bastante nosso canal. Quem quiser ajudar a gente de outra forma, os links estão aí na descrição do vídeo. Temos Apoie-se, tem o apoio coletivo e também quem quiser ser membro ou participar da nossa vaquinha. Sigam nas redes sociais, os links estão aí na descrição do vídeo. Então é isso aí, sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu pessoal, fiquem com Deus. E aí pessoal, fiquem com o vídeo do professor Olavo de Carvalho. Curtam, comentem, compartilhem. Quem puder, ajude o nosso canal. Os links estão aí no comentário fixado e na descrição do vídeo. Vamos ajudar a manter viva a memória do nosso querido professor e com isso restaurar a inteligência e a autocultura no Brasil. Não vamos ganhar a guerra cultural com política, e sim com inteligência. Muito obrigado a todos. Vamos em busca do conhecimento. Os links estão aí para vocês ajudarem o canal. Valeu!